a Ti, ó Pai. Deus, também eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Marcílio, que se disponibilizou, Senhor, saiu do seu lar, do seu conforto e veio aqui nesta noite, ó Pai, junto com seus irmãos para adorar e engrandecer o nome do Senhor neste lugar, Pai. Ajuda teu filho, Senhor, ser com ele, ó Pai, a cada caminhada, aquele lugar que ele chegar, ó Pai. Ajuda teu filho, Senhor. Deus, nessa noite eu te apresento os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai. Vai abençoando cada um dos teus servos, vai abrindo portas de emprego, ó Pai. Vai ajudando aqueles, ó Pai, que têm o desejo de ajudar a tua casa e ainda não têm condições, ó Pai. Deus, nessa noite, visita os lares daqueles que não têm o que comer, Senhor Deus. Levanta aqueles que têm, ó Pai, para abençoar aqueles que não têm, Senhor. Supra a necessidade da tua casa, supra a necessidade do teu povo, ó Pai. Nesta noite também eu te apresento, ó Pai, o Auxiliar Júnior, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Deus, abençoa o teu filho, ajuda ele, ó Pai, que ele possa trazer nesta noite não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que verdadeiramente nós precisamos para edificar a nossa vida na tua presença, ó Pai. Usa o teu filho nessa noite, é assim que eu te peço, e desde já te agradeço, e toda a igreja diz... Eu agradeço ao pastor Marcílio, aos companheiros dele que veio, irmã de fé, que Deus abençoe cada vez vocês, cada vez mais, que Ele capacite, que dê sabedoria, entendimento, visão, que o Senhor faça tudo aquilo que for permitido por Deus. Em nome de Jesus, que Deus é na vida de cada um de vocês, e não deixe de nos visitar. Que o Senhor, como falou aqui, sabe que casa de oração é fraca. Mas é fraca para o mundo, mas para Deus não é isso, pastor? Um abraço bem forte como irmão para vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Obrigado pela vida de cada um que aqui chegou. Que Deus abençoe grandemente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 13, no verso de número 17. Aleluias. Todos acharam? Amém. Êxodo, capítulo 13, verso 17, que diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa história é muito conhecida, acredito que por todos nós. É uma história tremenda de um dos acontecimentos, de um dos maiores acontecimentos da Bíblia. Só que hoje eu não vou focar muito em falar sobre a abertura do Mar Vermelho. Hoje eu quero focar em falar sobre o povo de Deus, sobre aquele povo hebreu que saiu do Egito. A Bíblia diz que o povo estava cativo, o povo era escravo do Egito. E agora Deus vai levantar o libertador. Vocês conhecem a história, Moisés. E aí Deus vai começar a fazer todo um processo. Deus faz questão de dizer, olha Moisés, eu vou mandar as pragas do Egito, só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó. Ele faz questão de dizer isso. E Deus começa a mandar as pragas. Deus manda a primeira, Deus manda a segunda. E aí Faraó diz, não, a gente tem que libertar o povo, a gente tem que liberar o povo. Daqui a pouco Faraó diz, se arrepende no seu coração. Não, o povo vai ficar. E aí Deus manda mais uma praga. Aí Faraó diz, não, agora não tem jeito. Aí daqui a pouco Deus endurece o coração de Faraó. Aí ele diz, não, o povo não vai.
Deus manda mais uma praga, e mais uma, e mais uma. E na 10ª praga que o Senhor manda, a Bíblia diz que Faraó fala, não tem jeito mais. E ele libera o povo. E foi-se embora o povo escolhido de Deus. Saindo do Egito, saindo da escravidão. Aí agora a gente vai chegar nesse versículo, porque o interessante é que se a gente for olhar geograficamente, existia um caminho muito mais curto do Egito até a Terra Prometida. Se a gente fosse olhar, eles poderiam ter ido em linha reta, passado pelos filisteus. Por quê? O nosso Deus poderia ou não poderia dar vitória a Israel contra os filisteus? Poderia. Assim como ele fez contra os outros povos, ele poderia ter dado vitória. Mas Deus disse que fez questão de dizer que eles não iriam pelo caminho mais curto. Que eles iriam por uma trajetória mais longa. Porque era o trabalhar de Deus. É interessante que o povo já estava ciente dos milagres, das maravilhas. O povo sabia que Deus era com ele. O povo já tinha visto as 10 pragas. O povo tinha visto como Deus tinha trabalhado naquele momento. E agora o povo sai do Egito e Deus manda ele acampar em Pinheirote, em frente ao Mar Vermelho. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Faraó disse, não, peraí, a gente não pode deixar o povo ir assim de qualquer jeito. E agora Faraó vai contra o povo novamente, indo de encontro ao povo de Deus. E aí chega um momento que o povo de Deus, mesmo sabendo dos milagres que o Senhor fazia, ele se vê numa situação totalmente complicada e aos seus olhos impossível. De um lado, ele vê o povo do Egito vindo em direção a ele. Quando ele olha para trás, tem um mar enorme. Aí é que está o problema. Porque a maior questão não era Deus tirar o povo do Egito. A maior questão não era essa. A maior questão era o Egito sair do povo. Porque na primeira situação complicada que o povo enfrentou, o que é que o povo fez? Murmurou. O povo queria viver algo de Deus. O povo queria ver algo novo vindo da parte de Deus. Mas na primeira situação, o que é que o povo fez? Murmurou. Sabe, tem gente que prefere estar em uma cadeia. Porque está comendo bem. Porque tem paz, porque tem tranquilidade. As pessoas preferem estar dentro de uma prisão do que sair em direção ao exército para viver, ao deserto para viver algo novo. As pessoas preferem continuar na escravidão do Egito do que ir em direção ao deserto, passar por um processo, mas viver algo novo de Deus. Essa era a grande questão do povo. O povo saiu do exército, o povo saiu do deserto, mas o deserto não tinha saído deles. Perdão, mas o Egito não tinha saído deles. O povo tinha saído do Egito, o povo estava caminhando, o povo estava sendo liberto, mas ainda havia um desejo. Qualquer situação que acontecesse, o povo lembrava de lá atrás. O povo não conseguia esquecer, porque mesmo o povo sendo escravo, mesmo o Egito fazendo o povo hebreu ser escravo, o povo hebreu comia, o povo hebreu tinha alimento, um pouco que ganhava, era escravo, mas ele tinha alguma coisa. Aí ele vai dispor, Moisés, tu tirou a gente de lá, tudo bem que lá não era o melhor lugar do mundo, mas tu tirou a gente de lá, para viver isso aqui? Depois de tudo aquilo que Deus fez, olha o que o povo fala. Aí o Senhor, enquanto o povo estava murmurando, a Bíblia diz que Moisés clama. Moisés clama ao Senhor. E aí o Senhor vai dizer algo para ele. Diz, Moisés, diz ao povo que não temas. Moisés, diz ao povo que não temas. Sabe, às vezes a gente está em frente ao mar. Lá está vindo o faraó. A gente sabe que Deus tem algo novo em nossas vidas. Mas a gente olha e vê a situação ao redor. E a gente se acha na posição de ir falar com Deus.
de ir reclamar a Deus, de ir se justificar diante de Deus, de dizer: Deus, o Senhor disse que tinha algo novo para mim. Mas por que eu saí de lá para morrer aqui? Eu saí de lá para morrer aqui, Senhor. Aí o interessante é que o mar vai se abrir. Logo após o mar vai se abrir, o povo vai caminhando. E ele começa a caminhar, a pés enxutos. Faraó está vindo. Deus abre o mar. O povo começa a caminhar. Deus podia ter feito o povo passar a pés enxutos, seguindo em direção pelo deserto de Sur. O povo não precisaria ver o mar se abrir. O povo não precisaria rodear tanto pelo deserto. O povo poderia ter ido em direção reta até chegar a Canaã. O povo não precisaria daquilo tudo. Mas Deus fez questão de fazer um milagre para que o povo cresça ainda mais que Ele era Deus. Sabe, às vezes a gente fica se perguntando por que isso e por que daquilo. Ei, é um milagre extraordinário que Deus irá fazer. Só que é necessário a gente olhar para frente e ver Faraó vindo com seus carros. É necessário a gente olhar para trás e ter um beco sem saída. A gente olhar para um lado, para o outro, não ter nada, parecer que é impossível. Ei, Deus vai abrir o caminho para você passar e viver algo novo da parte dEle. Deus vai abrir o caminho. A Bíblia diz que depois que passa o último, a pés enxutos, o exército de Faraó vai querer passar também. Mas o milagre de Deus que Ele tem para a tua vida, o algo novo que Ele tem para a tua história, aleluias, não é algo para os teus inimigos. A Bíblia diz que depois as pessoas passaram de pés enxutos, o mar se fechou. E aquele povo que fez o povo de Deus de escravo, aquele povo que perseguiu, aleluia, já não existia mais. Aleluia, aquele povo já não existia mais. E aí o povo vê todos aqueles milagres de Deus. Deus fez algo extraordinário, Deus fez algo novo. Deus libertou o povo, Deus abriu o mar vermelho. Mas a Bíblia vai dizer que somente 3 dias depois, o povo murmura novamente. O povo estava caminhando há 3 dias no deserto. Veja só, 3 dias. A Bíblia diz que o povo sente sede. E aí existia um lugar chamado Mara. E o povo vai lá. Sentiu sede, a gente vai lá. Quando eles vão beber a água, eles veem que a água era amarga. E aí eles murmuram mais uma vez. E Deus disse: calma, Moisés. Olha, pega ali aquele graveto, joga na água. As águas se tornaram doces. Só que a questão aqui não foi um milagre que Deus fez para tornar a água doce. A questão é que cerca de 3 horas de viagem depois, existia um lugar chamado Elim, onde haviam 12 fontes de água e várias palmeiras. Sabe qual era a questão? O povo estava caminhando há 3 dias, ficou impaciente porque não tinha água. Ficaram impacientes. Só que era só ele caminhar mais 3 horas que o milagre estava à sua espera. Era só eles caminharem por cerca de 11 quilômetros, isso dá mais ou menos 3 horas. Que havia fonte de água naquele lugar. Isso me chama a atenção porque quando Moisés vai a Faraó, Moisés vai dizer assim: Senhor, o que é que eu vou dizer a ele? O que é que eu vou falar quando chegar lá? Ele diz: olha, Moisés, diz que o eu sou te enviou. Aleluias. E lá na frente, no livro de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Jesus foi o caminho que dá a libertação do povo. Jesus era a verdade, ou seja, a verdade significa algo real. E ele era real. Aleluias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era a vida, ele era a fonte de água viva para aquele povo. Só que o povo preferiu beber águas amargas. O povo não conseguiu esperar chegar em Elim, o povo preferiu beber as águas amargas.
Sabe, o milagre está a 3 horas de distância, mas eu vou preferir me sentar aqui. Sabe, lá na frente tem um rio, lá na frente tem muitas fontes, lá na frente tem palmeiras para eu descansar, para eu sentar. Mas eu prefiro me sentar aqui. Está faltando só isso aqui, para o algo novo de Deus em nossas vidas. Aleluias. Então não vamos parar em Mara. Aleluias. Vamos seguir em frente. Aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. Aguentou já 3 dias, aguenta mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Porque o milagre está chegando. A transformação está chegando. E eu digo isso para qualquer área da sua vida. Aleluias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A libertação do povo, a restauração, a transformação. Ele é a vida. Foi Ele quem libertou, foi Ele quem transformou e foi Ele quem deu a vida. Aleluias, Ele é a vida. O algo novo de Deus, para mim e para a tua vida, está a 3 horas de distância. Aleluias. Então confia, espera. Aleluias, descansa. Sabe, tem muita gente que está para viver o novo de Deus. Tem muita gente que Deus quer dar o novo. Deus está dizendo, olha meu filho, está aqui na palma da minha mão um novo que eu tenho para a tua vida. Aleluia. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. Para isso você tem que entrar a pés enxutos sobre o mar vermelho. Para isso você tem que caminhar sobre o deserto. Aleluia. Você tem que caminhar sobre o deserto. Você tem que passar por um processo para viver um propósito extraordinário da parte de Deus. Só que é necessário passar pelo deserto. Sabe qual é a grande questão hoje em dia? Muita gente, quando a gente para perguntar, diz assim, você acredita em Cristo? As pessoas dizem, acredito. Você quer seguir a Cristo? As pessoas dizem, quero. Aí a gente mostra o caminho para as pessoas. E as pessoas retrocedem. Por quê? Querem seguir a Cristo. Mas passar pelo deserto, pelo processo, não querem. Sabe por que não quer? É porque vai contra tudo aquilo que ele crê, que ele acredita. Sabe? Aí eu vejo pessoas falando assim, não, eu não estou pronto para viver algo com Cristo. Eu não estou pronto para me aproximar de Deus por causa disso, disso e daquilo. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Você conhece a história dela? Ela vivia em um arraial. A Bíblia diz que Jesus estava passando pela cidade. Jesus estava passando pelaquela cidade e estava trazendo vida àquela cidade. E aí a mulher fica sabendo que Jesus vai passar. E havia uma multidão. E havia uma multidão naquela hora. Havia uma multidão enorme. E aquela mulher vai de encontro. Ela sofria de um fluxo de sangue. Ela era rejeitada. Quantas pessoas não se sentem indignas de chegar a Cristo hoje? Se o Deus, no passado, fez tudo isso pelo povo hebreu, se o povo hebreu, mesmo murmurando, viu os milagres extraordinários de Deus, imagina a gente agora, depois da ressurreição de Cristo. Imagina agora. O que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para a tua vida é extraordinário. É grandioso. Só que para isso você precisa atravessar o mar. Tem muita gente que chega dizendo assim, olha, se for para tá desse jeito que eu estou na presença de Deus, deixa para lá. Se for para estar desse jeito dentro da igreja, deixa para lá. Se for para trazer desse jeito, seguindo a Jesus, não quero. Deixa eu vencer isso e vencer aquilo. Quando você vai vencer? A Bíblia diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, aquela mulher, ela tinha uma certeza. Ela disse, se simplesmente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. A multidão odiava aquela mulher porque ela era imunda.
Ninguém dava nada pela mulher. Por quê? Porque ela era imunda. Ela sofria de hemorragia. Ela vivia separada da sociedade em um arraial. Só que o verdadeiro evangelho de Deus não é chegar a Jesus, tentar se limpar sozinho, para depois chegar a Jesus. O verdadeiro evangelho de Deus é: vinde a mim como você está, porque quando você tocar, quem vai fazer a transformação é eu. Esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho de Deus. Sabe, tem muita gente que fica esperando uma transformação em si mesmo. Não vai ter nunca. Quem faz a transformação é Ele, quem restaura é Ele, quem cura é Ele. Quem vai fazer na tua vida é Ele. É lindo porque a multidão estava oprimindo Jesus naquele lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por onde Jesus passava, ele arrastava a multidão. A multidão oprimia Jesus. A multidão queria estar perto, queria tocar. Aí vem aquela mulher no meio da multidão, que ninguém dava nada por ela, que ninguém gostava dela, e simplesmente toca. Jesus para na hora. Eu acho que os discípulos pensaram que Jesus estava sendo irônico. Porque quando ela tocou, Jesus parou e fez assim: quem me tocou? É muito engraçado ouvir isso. Aí os discípulos chegam para ele e dizem assim: ô Senhor, tanta gente aqui, a multidão te aperta, te oprime, tu vai me perguntar quem foi que te tocou? Quem foi que te tocou? Aí ele vai dizer: mas dessa vez foi diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Aleluias. O verdadeiro evangelho é esse. Aleluias. Pregaram, às vezes pregam para você, na rua, não sei aonde, um Jesus, como se ele fosse uma pessoa em que você tivesse que se limpar para se chegar a ele. Não, quem vai limpar ele, quem vai limpar você, é ele. Sabe? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo foi liberto. O povo foi transformado. O povo recebeu a vida. E hoje nós temos a vida dentro de nós. Isso é lindo de ver isso, porque às vezes situações em que uma pessoa quer se chegar a Cristo, e eu vejo pessoas que se dizem cristãs, mas excluem as outras. Porque alguém quer chegar em um culto e não está vestido corretamente. Um visitante quer chegar em um culto e não está vestido corretamente. Aí as pessoas dizem: você não pode entrar aqui. Só que aquela pessoa vai perder a oportunidade de ser transformada por Cristo naquele lugar. Simplesmente porque foi proibida. Agora, quem disse isso? A palavra de Deus? A palavra de Deus nunca disse isso. A palavra de Deus: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Todos os que estão cansados e oprimidos. Sabe, é notório isso. A gente vê Jesus querendo tratar pessoas, Jesus querendo curar pessoas, Jesus querendo restaurar as pessoas. E a gente vê tanta gente querendo condenar as pessoas. A Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eu fico constrangido com isso, porque a única pessoa que poderia me julgar, ela me amou. A única pessoa que poderia me criticar, me julgar, ela me amou. Isso é lindo de ouvir isso. Porque desde o começo da minha Bíblia eu vejo que Ele é um Deus de amor. Até quando Ele repreende a quem Ele ama. Isso é amor. Desde o início da humanidade, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz, lá no Novo Testamento: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Se fosse pela nossa força, a gente não consegue.
Se for por nós mesmos, a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir. A gente sempre vai ser um frustrado da vida. Porque a gente vai sempre dizer, Deus, deixa eu me transformar nisso aqui. Aí eu venho para perto de ti. Aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5. Não vai conseguir nunca. Porque tu tem que chegar a Jesus como tu tá, porque Ele vai transformar a tua vida. Tu tem que se chegar a Jesus como tu tá, porque Ele vai transformar a tua história. Eu vejo muita gente dizendo isso em todo lugar que eu vou. As pessoas decoraram essa frase na cabeça. Não, agora não. Deixa eu resolver isso aqui que eu me reconcilio com Cristo. Deixa eu resolver isso aqui que eu vivo uma história com Cristo. Ei, Deus está estendendo a mão e está dizendo, ei, eu quero te dar algo novo, eu quero que você viva algo novo, eu quero que você seja transformado, mas atravessa o mar vermelho. Atravessa o mar vermelho. É isso que eu quero, é isso que eu tenho preparado, é coisa grande. É coisa grande. Você já percebeu na história que Deus sempre mostra o que Ele vai fazer na vida de uma pessoa, aonde a pessoa vai chegar, mas Ele não mostra o processo que as pessoas têm que passar. Já percebeu isso? Ele deu o sonho a José, mas Ele não disse que José ia passar. Ele ungiu Davi, mas Ele não disse o que Davi ia passar. Não é verdade? É interessante isso. E por isso que muita gente não entende, às vezes a gente não entende, às vezes a gente se indaga a Deus, se pergunta a Deus, Deus, eu estava vivendo por aí sem rumo. E eu tinha várias coisas. Eu era feliz. Mas desde que eu entrei na tua presença, aconteceram coisas totalmente contrárias. Teve até um fato que aconteceu. Uma pessoa aceitou a Cristo. Ela disse que no dia seguinte, uma pessoa que a gente conhece, ela disse que no dia seguinte na vida dela começou a dar tudo errado. Ela disse que na vida dela no dia seguinte começou a dar tudo errado. Ela disse que teve contenda na sua casa. Ela disse que o seu trabalho teve contenda, que estava para ela sair. Ela disse que ficou doente. Às vezes a gente não entende a maneira de Deus trabalhar. Às vezes a gente não entende o que o texto diz, o que Deus quis dizer quando Deus fez assim, olha, eu não quero que o povo vá por aqui não. O caminho é mais curto, mas eu quero que ele arrodeie. Às vezes a gente não entende o que é isso. Às vezes eu não entendo o que é isso. Mas não é para entender mesmo, não é para confiar. Desde o princípio, Ele é. Desde o princípio, Ele é. A nossa Bíblia está escrita do começo ao fim. O começo da humanidade e o fim dela aqui na Terra. Você acha que a sua história não está sendo escrita por Ele? Não já foi escrita por Ele? Sua história já foi escrita e traçada. Então se Ele está dizendo que você vai viver algo novo, se Ele está dizendo que você vai viver algo extraordinário, o que está faltando para isso acontecer? O que está faltando para isso acontecer na minha vida? O que está faltando para isso acontecer na sua vida? Simplesmente caminhar. Simplesmente continuar atravessando o mar. Simplesmente chegar para Deus e dizer, Deus, eu te aceito como meu Salvador. Deus, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Deus, eu não sei como eu vou mudar daqui para frente. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que eu peço. Eu sei. Eu sei. Uma vez eu coloquei uma coisa na minha cabeça. É que tem gente que muitas das vezes está vivendo algo com Deus, está vivendo algo extraordinário e se distancia de Deus, não quer mais saber de nada. E aí,
A pessoa pensa que acabou tudo. Deus não quer mais saber dela. Deus odeia. Algumas pessoas pensam que Deus odeia a pessoa. Algumas pessoas pensam que Deus se saiu totalmente da vida dela. Mas a minha Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou. Deus amou. Deus amou. Deus amou. Ele está estendendo a mão dizendo assim: olha, está aqui o algo novo. Está aqui a transformação. Está aqui a restauração. Aleluias. Mas é necessário caminhar. É necessário caminhar. É necessário confessar, dizer: Deus, eu aceito. Deus, eu quero algo novo. Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu quero viver coisas extraordinárias na Tua presença. Eu quero caminhar contigo. Eu não sei o que fazer, eu não sei como eu vou conseguir, mas eu sei que o Senhor vai guerrear por mim. Eu sei que o Senhor vai conseguir por mim. Eu sei que o Senhor vai lutar por mim. Eu tenho a certeza. Se aproxima. Fazer como no linguajar de hoje: chega junto. Se aproxima, que o resto Ele vai fazer. Começa a caminhar, que o resto Ele vai fazer. Se preocupa não: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se preocupa não, que quem está caminhando, Deus faz coisas grandiosas. Se preocupa não, que quem está caminhando tem um mar vermelho para se abrir. Se preocupa não, que tem uma coluna de fogo durante a noite, tem uma coluna de nuvem durante o dia para te proteger e para te guardar. Se preocupa não, que mesmo no deserto Deus vai mandar fonte de água viva para você. Aleluia. Se preocupa não, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Não se preocupa, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupa. Ele tem o melhor para a tua história. Eu acho lindo a maneira como Jesus trabalha. Eu acho extraordinária. Desde o começo da humanidade até os dias atuais. Eu vejo que Ele nunca mudou na sua maneira de trabalhar. Enquanto muitas pessoas vêm com palavras de condenação, dizendo ser o próprio Deus falando, eu vejo um Deus que chega para uma pessoa e dizendo: eu te escolhi. Sabe, às vezes eu fico constrangido com determinadas coisas. Você já passou por isso? Você já passou por um momento da sua vida em que você estava cabisbaixo, em que você não conseguia mais buscar a Deus, em que você estava vivendo uma vida totalmente contrária e você estava só misericórdia? Aí você diz: não, agora que Deus vai me repreender de uma tal maneira. Aí chega Deus no teu ouvido falando: ei filho, volta para perto. Ei filho, restaura as tuas forças. Ei filho meu, eu te escolhi. Ei filho meu, eu quero que tu venha por aqui, ó. Não há amor maior que esse, irmãos. Não há amor maior. Não há nada que se compare ao amor de Cristo Jesus. Não há nada. Eu acho maravilhoso falar de Jesus. Eu acho lindo. E o interessante é que quando a irmã me convidou para trazer a palavra hoje, a palavra que eu iria deixar estava em João 4. O interessante é que o pastor pregou em João 4 ontem. Eu disse: então eu não vou falar em João 4. O pastor, foi justamente a palavra que o pastor deu ontem, sobre a mulher samaritana. Então eu disse: não, a palavra foi entregada ontem. Quando a irmã me deu a oportunidade, eu disse: não, tem que procurar.
E aí eu vi um tema dizendo assim: vivendo algo novo. A gente pensa que vivendo algo novo é só para as pessoas que estão começando na fé, começando com Cristo. Não. É para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. É para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? É eu e é você. Ah, mas eu estou afastado. Você é filho. Ah, mas eu não sou merecedor. Você não é mesmo não, mas você é filho. Porque a graça te alcançou. Ninguém é merecedor, ninguém merece, ninguém é digno. O povo hebreu não merecia, o povo hebreu não era digno. Os gentios que somos nós não merecíamos, não éramos dignos. Mas ele disse: pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí eu percebo quão amado eu sou. Aí eu percebo o quão amado eu sou por Deus. Porque eu não posso fazer nada para obter a salvação. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu vou dar o que a Deus? Eu só tenho uma coisa: a minha vida. Que também é dele. Porque foi Ele quem te criou. Porque se Ele soprou em você o Espírito da vida, se Ele te chama filho querido, eu sou teu e tu és meu. Ele está te chamando nessa noite, Ele está dizendo assim: olha, eu quero que você viva algo novo, eu quero que você viva algo extraordinário, eu quero que você viva algo fantástico. Porque eu te escolhi, porque eu te amei. Se tem alguém dizendo para você que você não é digno, se tem alguém dizendo para você que você não é merecedor, se tem alguém te criticando na rua, se tem algum crente te justificando, querendo te dizer que você não é merecedor, que você vai para o inferno, eu quero te dizer que Deus é amor, que Deus é transformação, que Deus faz algo novo na tua vida e que Deus, Ele é grande. O mundo inteiro está te criticando, não tem problema. Deus está estendendo a mão. Sabe, às vezes eu fico, eu vou ser bem sincero, envergonhado com determinadas coisas. Um problema que, infelizmente, tem no nosso país. Eu não sei se tem outros países afora. Que é a questão das pessoas serem condenadas pelas outras. Infelizmente, isso aqui é um fato. A gente lê a Bíblia e a gente diz: Deus é amor. A gente diz: pela graça sois salvos. A gente olha o ladrão naquela cruz. O que foi que ele fez para merecer aquilo? Nada. O que foi que ele fez para merecer a salvação? Nada. A única coisa que ele chegou para Jesus e ele disse: olha, Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que foi que ele fez? O que foi? Ele era digno, ele era merecedor. Ele acreditou. Ele teve fé. Ele deve ter falado para ele mesmo: eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que a salvação vem de ti. Enquanto todo mundo estava criticando Jesus na cruz, ele chegou para Jesus e fez assim: olha, lembra-te de mim. Aí eu vejo determinadas pessoas parando alguém na rua e dizendo assim: olha, tu vai para o inferno. Aí eu olho do outro lado, eu vou ler a Bíblia e eu vejo Jesus chegando para conversar com a mulher apanhada em adultério. A mulher estava assim, ó. A mulher estava sentada, foi buscar água no poço de Jacó. A mulher estava sentada. Lá vem Jesus andando, tendo encontro com aquela mulher. Jesus chega, se aproxima.
O interessante de Jesus é que ele não chegou dizendo assim, olha, tu está condenado, tu vai para o inferno. Sabe o que ele chegou dizendo? Ele chegou falando sobre a situação que estava acontecendo naquele momento. Ele chegou pedindo para a mulher água. Eu achei incrível essa passagem, eu achei extraordinária, porque Jesus começou falando de uma maneira tão tranquila com aquela mulher. Jesus começou falando sobre água com aquela mulher. De repente, aquela mulher se viu de uma maneira tão transformada por Deus. E sabe o que ela foi fazer depois? Ela foi lá na cidade, foi avisar para todo mundo que Jesus estava lá. Ela evangelizou todo mundo e chamou todo mundo para perto de Cristo. Então, eu quero te dizer que se tem alguém no mundo te criticando, se tem alguém no mundo falando que você não é filho, se tem alguém no mundo falando que você não é merecedor, eu quero te trazer uma palavra de amor nessa noite. Eu quero te dizer algo simples nessa noite. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e sereis salvos. É simples o que Deus fala. Deus fez coisas grandiosas no passado, como o hino que foi falado aqui. E Deus vai continuar fazendo coisas grandiosas no presente. Deus tirou o povo da escravidão no passado. Deus vai te restaurar da tua vida no presente. Deus fez o povo passar a pés enxutos. Deus também vai te fazer você passar a pés enxutos. Deus vai fazer. Como o hino diz, basta somente crer. Basta somente acreditar que Ele já fez. Que Ele já fez. Deus tem algo tão lindo em nossas vidas. O interessante é isso, que para cada um Ele separou uma história diferente. O interessante é que quando a gente pensa que a gente vai receber algo de Deus, a palavra de Deus diz assim, olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Deus tem coisa linda na tua vida, Deus tem coisa linda na tua história, Deus quer escrever algo novo. Deus está estendendo a mão e está dizendo, olha, eu tenho algo novo para ti nessa noite. É só caminhar. É só dizer, eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus porque se tem uma palavra que eu não quero me cansar de pregar, é sobre Cristo. Depois que eu comecei a entender que a salvação de Deus era por intermédio da minha fé, depois que eu comecei a entender que eu não era merecedor e que a graça me alcançou mesmo assim, depois que eu entendi que a humanidade cometeu um erro lá no Éden, mas que mesmo assim Deus mandou o seu único filho, e pela graça eu sou salvo, houve uma transformação tão grande na minha vida, que por onde eu passo eu quero falar isso. As pessoas estão com uma mentalidade tão grande, sabe, por aí afora. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. Estava descendo a escada, eu estava saindo do trabalho. E aí eu estava com alguns amigos. E eu sei que alguns desses amigos já fizeram parte da igreja, hoje não estão mais. E aí a gente estava falando algo sobre Deus, sobre estar em Deus, sobre salvação.
Não me lembro muito bem do que foi que a pessoa falou. Ele disse assim, falou algo que ele era de Deus, como ele não está na igreja mais, como se Deus não fosse com ele, como se Deus não tivesse mais nem aí com ele. Aí eu cheguei para ele e disse assim, primeiramente, é você e Deus. Primeiramente, a salvação depende de você. Você vai para a igreja congregar, porque isso aí é algo que Deus nos deixou. A Bíblia diz congregai-vos, não é verdade? Congregai-vos. Mas a salvação é por meio da sua fé. A salvação é por você acreditar. A salvação é por você ter fé. Aí as pessoas ficaram assustadas, dizendo assim, é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso. Por quê? Porque na mentalidade dele, estar na igreja determina a salvação dele. Mas a gente tem que ter a mentalidade da gente, que a nossa fé determina a nossa salvação. E por a gente ter fé e acreditar em Cristo, é que a gente está aqui toda semana adorando a Ele. É que a gente se reúne toda vez. É que a gente se reúne para engrandecer o nome dEle, para congregar, para estar em união com os irmãos. E isso é muito bom, isso é ótimo. Mas a sua salvação depende da sua fé. Depende de você acreditar. Acredite. E congregue. Porque é ótimo. Não é ótimo estar em comunhão? Não é ótimo se reunir em um lugar para adorar a Deus? Não é ótimo? Como foi lindo o culto aqui sábado, quem estava aqui viu? Não foi lindo aquele momento de adoração? A igreja entrou em um só propósito, em um só pensamento. Ninguém queria saber de nada. Eu olhava para frente e eu via criança chorando aqui, adorando a Deus. Eu via criança se derramando na presença de Deus. Aquilo renovou minha vida de uma tal maneira. É impossível ser tocado por Deus e não ser transformado. É impossível. Que coisa maravilhosa o culto aqui sábado. E a gente fica com as forças renovadas. Aí é que eu instruo você, e também as pessoas que estão assistindo nessa live, faça parte do ministério. Creia, acredita em Cristo. Mas faça parte do ministério. Porque é muito bom. Às vezes a gente está cabisbaixo, às vezes a gente não consegue mais nem orar. A gente vem ao culto e é transformado. E isso é muito bom. Eu fui transformado aqui sábado. E isso foi muito bom. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que aqui chegou. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria fazer uma oração para cada um que está aqui. Também os que não puderam vir. E eu queria que a gente fizesse uma oração por cada uma dessas pessoas. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, nós queremos te agradecer primeiramente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque mesmo com um erro lá no Éden, o Senhor mandou o nosso Salvador. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua salvação. Deus, muito obrigado porque não fizemos nada para merecer, nós não somos dignos. Deus, diante de ti nós somos um só. Deus, diante de ti a tua noiva é uma só. Deus, diante de ti estamos todos em um mesmo lugar. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor transforme o lar, que o Senhor transforme as famílias. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor coloque na mente dessas pessoas que elas são muito amadas por ti. Eu quero que o Senhor vá, Senhor, inquietando os corações, porque eu sei que o Senhor tem algo novo e algo extraordinário na vida dessas pessoas. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ao Senhor.
Eu sei que o Senhor irá transformar os lares. Eu sei que o Senhor irá fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Eu sei que o Senhor irá nos libertar. Deus, eu te peço que o Senhor vai visitando, Senhor Deus, cada pessoa nessa noite. Deus, eu te peço que teu Espírito Santo repouse sobre essas pessoas. Deus, eu te peço livramento sobre essas pessoas. Deus, eu te peço transformação de vida sobre essas pessoas. Deus, que a tua graça alcance cada um. E que eles estendam suas mãos aos céus e declarem que só o Senhor é Deus. Que só do Senhor vem a salvação. Que só o Senhor é grande, que só o Senhor faz. Deus, entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, nas nossas fraquezas. Deus, que o Senhor seja o nosso remidor naqueles momentos de tribulação, de angústia, de erro. Que o Senhor faça como as palavras do salmista Davi, que quando a gente errar, Senhor Deus, o Senhor nos limpe para que nós ficamos mais alvos do que a neve. Deus, que nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor seja a nossa ajuda. Deus, que nos nossos momentos, Senhor, de tribulação, que o Senhor seja a nossa rocha fiel. Deus, nos guarda e nos protege. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por cada livramento. Obrigado, Senhor Deus, por tua transformação. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Aplauda ao Senhor Deus nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, e por mais um culto, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que o Senhor nos leve paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas a cada dia, Deus. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz... Amém. O nosso pastor está com a oportunidade de entregar a bênção apostólica.